Independente de partido. Fico muito lisonjeado. Isso me fortaleceu muito aqui. Obrigado. Passo a palavra ao relator, deputado Vinícius Carvalho, para a leitura do seu parecer. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde. Eu gostaria de ir direto aqui ao voto do relator, se não houver objeção. Nos termos do artigo 34, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, compete a esta comissão especial, neste momento, o exame de admissibilidade e do mérito das emendas apresentadas ao substitutivo, bem como o exame do projeto de lei número 5.571/2016. Em termos mais específicos, cabe a este colegiado, na forma do artigo 53, inciso 4, no mesmo regimento, pronunciar-se quanto à compatibilidade orçamentária, quanto à admissibilidade jurídica e legislativa e também sobre o mérito de tais proposições. Desde já, cumpre registrar que todas as emendas foram entregues e recebidas tempestivamente na secretaria desta comissão especial, cumprindo, pois, os requisitos regimentais pertinentes. Outro sim, tendo em vista que as emendas números 1 e 2 já foram retiradas por seu autor. Elas não serão objetos de apreciação neste parecer. Da compatibilidade e adequação orçamentária e financeira. Do ponto de vista do exame de adequação orçamentária e financeira, cumpre esta comissão analisar eventuais impactos das emendas apresentadas ao substitutivo e também no projeto de lei 5.571/2016, sobre as receitas ou despesas públicas federais. Inicialmente, vale lembrar que as cooperativas e associações contam com regime de tributação diferenciado. Isso porque o resultado, sobras, decorrentes dos atos cooperativos são isentos de tributação pelo imposto de renda de pessoa jurídica e pela contribuição social sobre lucro líquido. Todos os demais resultados decorrentes de atos não cooperativos são tributáveis. No caso das associações sem fins econômicos, para gozar de isenção do imposto de renda sobre pessoa jurídica e do contribuição social sobre lucro líquido, não podem praticar atos de natureza econômica financeira. Para deixar claro o caráter econômico-financeiro da atividade securitária praticada por essas entidades, incluímos no substitutivo dispositivos que explicitam sua atribuição, evitando assim eventuais prejuízos aos cofres públicos. Verificamos que a emenda número 4 e 16 buscam um cancelamento dos autos de infração levados pela SUSEP e a anistia das multas deles decorrentes aplicadas às associações de rateio de despesas. A emenda número 3, por seu turno, atribui à agência autorreguladora a titularidade da cobrança de taxa de fiscalização devida por cooperativas e entidades de autogestão. Não obstante, o mérito das propostas cumpre lembrar que as taxas de fiscalização e as multas eventualmente aplicadas constituem receitas públicas federais, classificadas na fonte 174, taxas e multas pelo exercício do poder de polícia. Portanto, ao redirecionar a cobrança das taxas ou anistias, multas, as emendas em referência promovem impacto no orçamento da União, sob a forma de renúncia de receita, devendo assim subordinar-se aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do ato das distribuições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, exige estar a proposição acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro e de medidas de compensação. No mesmo sentido, o artigo 112 da Lei 13.473, de 8 de agosto de 2017, exige que as proposições que tratem de renúncia de receita, ainda que sujeitas a limites globais, devem ser acompanhadas de estimativa do impacto orçamentário e financeiro e correspondente compensação. A emenda constitucional número 95 de 2016, por sua vez, reforçou o controle sobre alterações legislativas geradoras de impacto orçamentário, ao estabelecer que a proposição legislativa que crie ou altere despesas obrigatórias ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativas do seu impacto orçamentário e financeiro. As demais emendas, bem como o projeto de lei 5.571 de 2016, restringe-se ao caráter normativo, sem implicação sobre receitas ou despesas públicas federais. Em vista
do exposto, somos pela inadequação orçamentária e financeira das emendas número 3, 4 e 16 e pela não implicação orçamentária e financeira das emendas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, apresentadas ao substitutivo do projeto de lei número 3.139 de 2015, e pela não implicação orçamentária e financeira do projeto de lei 5.571 de 2016. A constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Analisando-se as emendas apresentadas ao substitutivo sobre o prisma da constitucionalidade e da juridicidade, somos da opinião de que 3 delas desafiam óbices incontornáveis, que comprometem sua admissibilidade jurídica. Referimos-nos às emendas 7, 11 e 14, que, em suma, modificam as composições e o regime jurídico do Conselho Nacional de Seguros Privados e da Superintendência de Seguros Privados. Considerando que se tratam de estruturas integrantes do Poder Executivo, entendemos que se está diante de matéria reservada à iniciativa legislativa privativa da Presidência da República, conforme preconiza o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, da linha A, da Constituição da República. Vale lembrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da imprescindibilidade da iniciativa do chefe do Poder Executivo para a elaboração de normas que remodelem as atribuições ou composições de órgãos de estrutura administrativa do próprio Executivo, sendo o PL 3139/2015, de iniciativa parlamentar, consideramos ser constitucionalmente inviável a aprovação de tais emendas, sob pena de perpetrar invasão da competência legislativa privativa da Presidência da República. Em relação às demais emendas apresentadas ao substitutivo do projeto de lei número 3.139 de 2015, bem como a relação de projeto de lei número 5.571 de 2016, entendemos que não incorrem nos mesmos vícios, revestindo plena constitucionalidade formal e material. No que tange à juridicidade, entendemos que tais proposições não veiculam preceitos que contrariam os princípios gerais de direito que informam o sistema jurídico pátrio, tampouco os tratados internacionais celebrados pela República Federativa do Brasil. Por fim, quanto à técnica legislativa e à redação, temos que tais proposições também entendem as prescrições de lei complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Em vista de tais razões, somos pela inconstitucionalidade das emendas número 7, 11 e 14 e pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa das emendas 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15 e 16, apresentadas ao substitutivo do projeto de lei 3.139 de 2015 e pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 5.571 de 2016. Do mérito das emendas ao substitutivo do projeto de lei número 3.139 de 2015. Examinando-se o conteúdo das emendas apresentadas ao substitutivo do projeto de lei número 3.139 de 2015, não objetadas anteriormente por inadequação financeira e orçamentária ou por vício de inconstitucionalidade, é possível verificar que o objeto de todas foi o de aperfeiçoar o texto do substitutivo. A despeito das diversidades dos aspectos nelas versados, uma análise mais detida das emendas permite segregá-las em 2 grandes grupos. De um lado, temos aqueles que buscam introduzir modificações estruturais no texto, cujo resultado prático é a alteração substancial do próprio sentido do substitutivo. De outro, temos as emendas que buscam alterar apenas aspectos pontuais do substitutivo, sem modificação apreciável no seu sentido ou abordagem. O primeiro grupo compreende as emendas 5, 6 e 12. Com a devida vênia aos autores, essas sugestões não puderam ser acolhidas porque implicam desvirtuamento ou flexibilização para além do razoável das bases em que se sustenta o substitutivo. Em nossa visão, tais emendas acabariam tornando frouxas demais ou até verdadeiramente inócua a regulação e a supervisão das entidades de autogestão. Figura jurídica nova que propusemos, juntamente, para legalizar a atuação das associações de proteção veicular, proteção automotiva e de benefício mútuo, o que se teria, ao fim e ao cabo,
seria um completo esvaziamento de toda a lógica normativa que buscamos incorporar na apresentação do substitutivo, razão pela qual somos pela rejeição de tais emendas. Por sua vez, o segundo grupo compreende a emenda número 8, 9, 10, 13 e 15. Em relação a estas, nossa opinião é que promovem ajustes finos. Ele me abriu aqui, ó. Mais importantes de conteúdo, por meio de alterações e acréscimo do texto do substitutivo. Tais emendas, a nosso ver, são convergentes com o sentido geral do substitutivo que apresentamos e militam em favor de uma maior apreciação, de uma maior precisão e consistência dos dispositivos apresentados. Ademais, elas reforçam as bases do arcabouço jurídico que buscamos imprimir para que tenha uma regulação e uma supervisão eficaz e eficiente dos novos agentes que estamos propondo, sejam habilitados a atuar no Sistema Nacional de Seguros Privados, a saber, as cooperativas de seguros e as entidades de autogestão. Por tais razões, somos pelo acolhimento deste segundo grupo de emendas, o que fazemos na forma do anexo substitutivo. Do projeto de lei 5571 de 2016 apensado. Em linhas gerais, entendemos que o projeto de lei 5571 de 2016, recém-apensado por decisão proferida pela presidência da Câmara dos Deputados, possui sentido absolutamente convergente com as proposições principais, com a proposição principal, o projeto de lei 3.139 de 2015. Com efeito, é visível e louvável a iniciativa do autor da proposição, o ilustre deputado João Campos, de estabelecer regras para o funcionamento das associações de socorro mútuo, retirando-as do verdadeiro limbo jurídico em que se encontram. Algo que, como já expusemos em parecer anterior, também ocorre com as associações de proteção veicular e proteção automotiva. Uma atenta análise de ambas as proposições, no entanto, permite que se conclua com facilidade que o projeto de lei número 5.571 de 2016, ora pensado, estabelece uma solução para apenas parte dos problemas, que já discutimos à exaustão. Primeiramente porque trata exclusivamente das associações de socorro mútuo, não resolvendo os problemas das entidades de proteção veicular e proteção automotiva. Segundo porque trata de matéria exclusivamente sobre o prisma civil, não se tratando de importantes questões acerca da regulação econômica e da tributação dessa atividade. Por outro lado, são nítidas algumas zonas de interseção entre ambos os projetos de lei, a demonstrar a convergência no sentido de que antes expusemos. Vale citar, por exemplo, o estabelecimento de regra mínima para o funcionamento das associações, a oferta do plano de socorro mútuo e o rateio, a sujeição dessas entidades à competência regulatória do Conselho Nacional de Seguros Privados e o estabelecimento de um prazo de transição para que as entidades que já atuam nesse segmento possam se regularizar. Entendemos, portanto, que há muitos pontos de convergência do que divergência entre as duas proposições aqui analisadas. E mesmo as dissintonias que verificamos entre os projetos de lei, nos parecem muito mais relacionados à técnica legislativa do que propriamente ao conteúdo. Somos, contudo, da opinião de que praticamente todos os aspectos abordados no PL 5571 de 2016 apensado já estão devidamente contemplados no substitutivo que apresentamos ao PL número 3.139 de 2015. Há, assim, uma nítida relação de continência entre as proposições, na qual o substitutivo que apresentamos desponta com uma maior amplitude, consistência e profundidade. Em vista de tais fundamentos, somos pelo acolhimento de ambas as proposições que, na forma do substitutivo que ora apresentamos, que tem por objetivo de reunir as melhores contribuições de ambas as proposições. É importante deixar claro que não estamos de modo algum impedindo ou cerceando qualquer forma de associativismo, muito menos equiparando as entidades de socorro mútuo à empresa com fins lucrativos. O direito de associação permanecerá livre e tais entidades continuarão a revestir, em sua plenitude, sua maior característica, que é a sua auto-organização. O que estamos aqui a propor é tão somente o estabelecimento de regras que nos parecem mínimas
para garantir aos consumidores e aos associados a garantia de direitos básicos. Do substitutivo. Em linha com os fundamentos anteriormente expostos e atentando para pelas preocupações externadas pelos ilustres colegas dessa comissão especial, em nossa reunião de 13 de 3 de 2018, bem como para as valiosas contribuições encaminhadas a este relator pela Superintendência de Seguros Privados, pela Secretaria de Receita Federal do Brasil, entendemos por bem incorporar nesse novo substitutivo algumas importantes inovações de natureza tributária e regulatória. No âmbito tributário, a inovação diz respeito ao tratamento que o fisco deverá dispensar às entidades de autogestão e às cooperativas de seguros. Entendemos ser necessário incluir um dispositivo estabelecendo regras mais claras acerca do regime tributário a que estarão sujeitas esses novos entrantes do Sistema Nacional de Seguros Privados. Fato é que a ausência de disposição específica sobre a matéria poderia levar ao entendimento de que as entidades de autogestão e as cooperativas de seguros estarão sujeitas a regime tributário menos gravoso que as sociedades seguradoras, ainda que elas atuem no mesmo mercado oferecendo produtos iguais ou similares. Sob essa ótica, a proposição poderia macular o princípio da isonomia tributária, previsto no artigo 150, inciso 2 da Constituição da República, que veda a discriminação arbitrária de contribuintes que se encontram em situações semelhantes. Por outro lado, no entanto, é preciso atentar também para o disposto no artigo 174, parágrafo 2º da Constituição, que determina que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Nessa linha de princípio, buscamos introduzir expressa disposição acerca do tema, de modo a atender a esse comando constitucional sem criar distorções no funcionamento do mercado. Por sua vez, no âmbito regulatório, entendemos por bem incorporar alguns ajustes pontuais, mas que consideramos muito importantes. Em prol do aprimoramento dos novos contornos que, na presente proposição, pretendemos conferir ao Sistema Nacional de Seguros Privados. Primeiramente, buscamos ajustar no texto do artigo 3º-A do Decreto-Lei número 73 de 66, cujo acréscimo já havíamos proposto no substitutivo, já apresentado, a fim de deixar claro que as operações equiparadas a seguros envolvem apenas a proteção contra riscos patrimoniais. Em segundo lugar, propomos alguns acréscimos de dispositivo ou expressões no artigo 24 do Decreto-Lei 73 de 66, a fim de deixar claro que as cooperativas de seguro e as entidades de autogestão deverão atuar com exclusividade com operações de seguros privados e outras a elas assemelhadas, o que evitará, por exemplo, a constituição de cooperativas ou associações mistas, ou seja, que conjuguem sua atuação no SNSP junto com outras atividades. B. Deixar claro que as operações de seguro de vida por sobrevivência são exclusivas de pessoas jurídicas constituídas sob a forma de sociedades anônimas. E C. Conferir ao CNSP e à SUSEP a possibilidade de estabelecerem a regulação proporcional também em função da região de atuação das instituições operadoras, o que permitirá a edição de regras direcionadas para as instituições que operem regionalmente. Em terceiro lugar, propomos uma alteração na redação da linha B do artigo 125 do Decreto-Lei 73 de 66, que trata de vedação aos corretores de seguros, buscando harmonizar o tratamento que já havíamos proposto no substitutivo apresentado com as regras constantes no artigo 17, a linha B, da Lei 4.594 de 64, que disciplina a profissão de corretor de seguros. Estamos propondo a inclusão de disposição para consignar que, além de não poderem manter relação de emprego ou de direção com instituições operadoras do Sistema Nacional de Seguros Privados, tais profissionais também não poderão ser sócios acionistas, membros de órgãos estatutários ou contratuais. Com isso, evita-se o potencial conflito de interesse na atuação dos corretores.
A quarta alteração de natureza regulatória diz respeito ao regime sancionador aplicável ao agente no mercado de seguros privados. Entendemos que, sobretudo, à vista da possibilidade de estarmos criando para a entrada de novos agentes no Sistema Nacional de Seguros Privados, com o consequente aumento no número de instituições supervisionadas e até de segurados, parece-nos... Por favor. Obrigado. Parece-nos muito oportuno e adequado criar condições para que a atuação supervisora da SUSEP seja mais racional e efetiva. Entendemos que, nesse novo cenário que se apresentará, a autarquia deve dispor de margem de discricionalidade para, à vista das circunstâncias concretas, adotar outras ações de supervisão que considerem mais efetivas do que o próprio processo administrativo sancionador. Nesse contexto, tomamos como referência as linhas gerais recentemente adotadas pela Lei 13.506 de 3 de novembro de 2017 para o regime sancionador no mercado financeiro e de capitais. Entendemos por bem alterar a redação do artigo 118 do Decreto-Lei 73 de 66 para instituir a possibilidade de que a SUSEP, à vista da baixa, a lesão da conduta ao funcionamento do Sistema Nacional de Seguros Privados, deixa de instaurar processo administrativo sancionador e, em lugar da sua instauração, utilize outro instrumento, a medida de supervisão que julgar mais efetiva. Na mesma linha, propomos que a SUSEP, assim como ocorre com o Banco Central do Brasil e com a Comissão de Valores Mobiliários, possa dispor da possibilidade de firmar termo de compromisso com os acusados, na hipótese de que, ora especificamos, o que buscamos aqui é privilegiar a adoção de medidas que visem ao atingimento do bem coletivo, alcançando resultados mais efetivos em prol de toda a sociedade. Evitaremos com isso que os recursos públicos e o qualificado corpo funcional da SUSEP sejam utilizados de maneira desnecessária e até ineficaz na apuração de supostas infrações isoladas e que não representam verdadeiro dano para o mercado como um todo. A quinta e última alteração de natureza regulatória diz respeito à possibilidade de que as cooperativas de seguro e as entidades de autogestão possam também valer-se da cobertura de resseguros. Em sintonia com o propósito de harmonização da legislação para todos os agentes desse remodelado Sistema Nacional de Seguros Privados, entendemos ser salutar que esses novos entrantes, assim como já o fazem as seguradoras, possam dispor da possibilidade de contratar esse mecanismo de transferência de risco. Assim, estamos propondo a alteração do inciso 1 do parágrafo 1º da lei do artigo 2º da Lei Complementar 126, de 15 de janeiro de 2007, para ampliar o conceito de cedente de risco. Da conclusão, por tudo quanto exposto, votamos, primeiro, pela inadequação orçamentária e financeira das emendas número 3, 4 e 16, pela não implicação orçamentária e financeira das emendas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, apresentadas ao substitutivo do projeto de lei número 3.139 de 2015, e pela não implicação orçamentária e financeira do projeto de lei número 5.571 de 2016. 2. Pela inconstitucionalidade das emendas número 7, 11 e 14, e pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa das emendas 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15 e 16, apresentadas ao substitutivo do projeto de lei número 3.139 de 2015, e pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 5.571 de 2016. 3. No mérito, pela rejeição das emendas número emendas número 5, 6 e 12, e pela aprovação das emendas 8, 9, 10, 13 e 15, apresentadas ao substitutivo do projeto de lei número 3.139 de 2015, e pela aprovação do projeto de lei
número 3.139, de 2015, e do projeto de lei número 5.571, de 2016, na forma do substitutivo que ora apresentamos, o qual observa a forma do projeto de lei complementar, o PLP. Presidente, antes de encerrar aqui, eu queria agradecer Vossa Excelência, a secretária Sara, e também ao nosso consultor Fabiano Gentalha pelo trabalho que nós desempenhamos e apresentamos a essa comissão. Esse é o relatório, presidente. Senhor relator, deputado Vinícius Carvalho.